A igreja passa pela tribulação. Em que momento a igreja será tirada? Em que momento acontecerá o arrebatamento? Hoje nós vamos falar sobre os posicionamentos acerca do arrebatamento da igreja. E eu quero que você fique conosco até o final. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros. Hoje nós vamos pontuar como a igreja ela é vista no momento do arrebatamento. Porque nós temos algumas linhas teológicas que falam sobre o arrebatamento da igreja. E aí a gente vai ficar hoje só nesse posicionamento. São muitas informações, é bem profundo esse texto, é bem profundo esse assunto, mas eu vou fazer apenas um resumo bem pequeno. Eu gostaria até de convidar os irmãos que gostarem desse assunto, que entrem aí no nosso canal Seja Membro. Eu quero organizar esse canal Seja Membro, por quê? Porque há irmãos que querem se aprofundar no assunto. Tem irmãos que perguntam se eu tenho curso. Eu não tenho curso. Se eu dou aula, eu não dou aula, porque eu não tenho esse tempo todo. Mas se os irmãos entrarem no Seja Membro e eu tiver pelo menos 10 irmãos, eu começo a botar assuntos lá mais aprofundado, porque aí vou botar datas, vamos buscar bibliografias mais aprofundadas. E isso dá bastante trabalho, mas os irmãos que gostam de estudo vão se interessar por isso. Então, se você estiver interessado, se inscreva aí, seja membro, para participar, para a gente fazer um grupo menorzinho, mais fechado, só para estudo. Se eu atingir 10 irmãos, nós começamos então. É claro que não vai dar para botar vídeo todos os dias, porque como eu vou ter que fazer pesquisas profundas, eu vou precisar de mais tempo. Então, irmãos, vai ser assim, vídeos mais profundos, então vamos demorar mais tempo pesquisando para botar os vídeos lá no espaço Seja Membro. Então, você está convidado, é R$ 7,99 por mês, que vai me ajudar também a comprar um equipamento melhor, porque eu estou com esse microfone que não é o melhor e com esse celular, como diz a irmã Graça, velho. Então, também quero dar uma melhorada aqui no canal pra gente. Então, tá aí o convite. Batendo 10, irmãos, a gente começa. Então, nós vamos falar, irmãos, sobre o arrebatamento e sobre a tribulação. Porque também o irmão está sempre colocando, fala aí do arrebatamento, do momento, alguma coisa, o irmão deixou aqui pra gente, e ele já me perguntou 2 vezes. E agora eu estou trazendo um resumo. Então vamos lá, irmãos. Hoje nós temos 3 visões acerca do arrebatamento da igreja, que é o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Você já notou que é tudo ligado à tribulação. É isso mesmo. Porque todos, queridos irmãos, acreditam que haverá um arrebatamento. Dentro da escatologia, isso é unânime. Porém, a diferença nós vamos ver agora. Os mides tribulacionistas acreditam que a igreja passará o período de 3 anos e meio, que é o princípio das dores, na terra. Nos primeiros 3 anos, eles acreditam que a igreja vai estar ali na terra. Mas terminando esses 3 anos e meio, quando vem o ponto auge em que o anticristo ele quebra um acordo e começa a pior perseguição, então os mídias acreditam que a igreja ela será tirada juntamente com o Espírito Santo. Será então um arrebatamento secreto. Esse é o pensamento dos mid-tribulacionistas ou meso-tribulacionistas, porque eles acreditam, irmãos, que a igreja será arrebatada no meio da semana. Na semana de Daniel, a igreja vai no meio. Quando termina 3 anos e meio, a igreja é arrebatada secretamente pelo Senhor. Esse, então, resumidamente, é o pensamento mesotribulacionista. Mas nós temos mais 2 pensamentos dentro da nossa teologia. O pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja é retirada antes de começar os 7 anos, a igreja já é levada para os céus pelo Senhor. A igreja sobe e fica em Israel para se virar com o anticristo os 7 anos, porque aí nesse momento a igreja se separa de Israel instantaneamente, nessa visão. Mas nós precisamos entender que esse pensamento, irmãos, pré-tribulacionista,
ele nunca existiu antes de 1800, porque haverá uma reviravolta em toda a história que será um divisório para a igreja. Todo pensamento primitivo vai ficar para trás e um novo pensamento vai surgir agora e vai ser muito bem anunciado entre as nações. Esse pensamento ele também explica que a igreja será tirada da tribulação. Porém, Israel ficará para sofrer com os últimos acontecimentos. E o primeiro arrebatamento é a volta secreta de Jesus para buscar somente a igreja, para levá-la para o céu, e no final da tribulação, Jesus volta de novo. Mas no pensamento dos primeiros cristãos, os pais da igreja, durante o início do século, até os reformadores Lutero e Calvino acreditavam no arrebatamento pós-tribulação. Porém, algo acontece no século XIX que muda toda a história da igreja. Nos livros históricos da igreja você vai encontrar esse registro, o que aconteceu. Mas vamos resumir. O teólogo John N. Darby, junto com a profecia de Margaret MacDonald e os ensinos de Edward Irving, apresentaram ao mundo a doutrina do escapismo, a igreja escapando da grande tribulação, o que será uma marca divisória dentro da doutrina bíblica. Agora, já em 1909, Scofield escreve uma Bíblia que é considerada excelente no momento, com estudos referentes ao escapismo, que hoje nós chamamos de pré-tribulacionismo. Esse pensamento se alastrou na América, formando muitos missionários e chegando ao Brasil. Mais uma doutrina, que é fundamentada em cima de uma profecia, alguém tem uma revelação, alguém vê um anjo, alguém ouviu falar. Então, em cima de uma profecia de uma pessoa, se faz a doutrina do pré-tribulacionismo. E não em cima das profecias bíblicas, das escrituras que o Senhor deixou. E muitas pessoas acreditam no pré-tribulacionismo, que foi um movimento, irmãos, que surge no século XIX, que não tem nada a ver com a igreja primitiva, porque não é o pensamento da igreja primitiva. Depois, os pais da igreja eles vão ter muita divergência, mas algo eles são unânimes. O arrebatamento só ocorreria no último dia. E é esse pensamento que chega ao Brasil. Por isso que aqui no Brasil, aonde você conversa, é muito difícil, até uma agressão assim, verbal, quando se fala que não haverá esse pré-tribulacionismo, as pessoas se sentem agredidas por isso, porque é um pensamento que veio para trazer, porque é um pensamento que foi plantado nos corações, e isso tem um motivo, quem estuda, que pesquisa sabe, porque nesse século aí, no final de 1800, começa essa trajetória da igreja e nós sabemos aonde ela vai terminar e por que é necessário se acreditar que a igreja vai ser arrebatada secretamente, porque é claro no que vai acontecer. Jesus não vai voltar porque é algo que está sendo preparado e muitos irmãos vão ficar chocados quando houver pessoas desaparecendo, houver aquele movimento que voltou como é anunciado na mídia, nos filmes, em livros, os deixados para trás. Irmãos, tenham cuidado e leiam a Bíblia. Não acredite no que a mídia passa para você, nem em profecias que são soltas por aí, mas sim o que está na Bíblia. Porque o que está esperando a igreja é algo muito sério e muitos irmãos não vão suportar. Não vão suportar o que vem por aí com o que foi plantado ali. Porque, irmãos, o inimigo, ele jaz no mundo. Nesse mundo é um príncipe. E ele prepara tudo para enganar os escolhidos. Isso é, se ele pudesse. Mas enquanto houver pessoas que o Senhor está abrindo o olho,
ainda há esperança. Então, irmãos, eu não quero que você acredite em mim. Pesquise, faça a pesquisa que você vai encontrar isso. Eu quero ler uma nota do Didaquê, que é um livro, irmãos, escrito entre 70 e depois de Cristo, que está bem próximo dos profetas, já que João só morre ali em 98, então está até no tempo de João. Olha o que diz. De fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então o sedutor do mundo aparecerá, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então o negócio é feio. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo e muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aqueles que os outros amaldiçoam. Então aparecerá os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura do céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E em terceiro, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Então, queridos irmãos, é um escrito bem antigo, perto ali do apóstolo João, que está com conhecimento, que estão com tudo no coração, tudo fresquinho, com a visão. Então estão falando de como será a vinda do Senhor. Então eles estão dizendo que a vinda do Senhor, ela só ocorre depois da tribulação. Então o povo da igreja primitiva, os apóstolos, eles acreditavam que haveria um arrebatamento depois da tribulação. Então, pós-tribulação. Aí as pessoas que são pré-tribulacionistas, elas dizem, não, mas Jesus não nos deixou para a ira. É claro que Deus, aqui no canal você já sabe, Deus não deixou você para a ira. Por isso que na hora da ira, você estará guardado no mar de vidro, como eu já expliquei aqui no vídeo. Mas na hora da tribulação, você passará por ela, porque a tribulação não é Deus que vai estar trazendo, mas sim o anticristo, o príncipe deste mundo que age sempre. Então a tribulação passará o povo de Deus. Na ira seremos tirados, porque a ira não foi destinada para o povo de Deus. Então há uma grande diferença entre tribulação e ira. E aí as pessoas botam ira com tribulação, confunde tudo e diz que não vão passar pela tribulação. Mas na verdade estão falando da ira, que ninguém vai passar pela ira. Então aqui, irmãos, nós já falamos então dos 3 pensamentos sobre como a igreja será arrebatada, ou melhor, em que momento a igreja será arrebatada, que é pensado dentro da teologia, que é primeiro, o pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja será tirada antes da tribulação, o Espírito Santo levado secretamente. Depois, o mid-tribulacionismo, ou mesotribulacionismo, que acredita que a igreja vai ser tirada no meio da tribulação, que vai haver os 3 anos e meio, no princípio das dores, que eles dizem. Aí, antes do anticristo começar a perseguição pesada, que é os 3 anos e meio, a igreja será arrebatada secretamente, será levada, e o que se acredita é que Israel vai ficar aí para sofrer. Então, enquanto é coisa boa, a igreja. Quando vem o pesado, larga para Israel e a igreja sobe. Então, esse aí é o pensamento que foi colocado nos corações. Mas, quando Lázaro morre, a irmã de Lázaro diz para o Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar naquele último dia. Então, ela sabia que a ressurreição seria no último dia. E o que é esse último dia? É o dia que retorna o Senhor, que os profetas vão falar, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira. Esse é o dia do Senhor. E ela diz, olha, eu sei que Lázaro vai ressuscitar
eu sei sim que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Então a igreja primitiva pensava assim. E a partir de 1800, que é uma coisa novíssima, porque até os hebreus sabiam que ia haver uma ressurreição, não havia a palavra ressurreição, mas eles falavam, o levantar, o Senhor vai levantar o seu povo, que é, hoje nós conhecemos como arrebatamento, porém a igreja hoje, depois dessa invasão desse pensamento, esse anúncio, filmes, livros, tudo anunciando o pré-tribulacionismo fixo na cabeça da pessoa, porque tem um motivo para isso, tem um motivo certo porque eles fazem isso, porque é um plano maligno que vai acontecer com a igreja. Então, irmãos, quando começar a sumir alguém, desaparecer e vão dizer, Jesus voltou secretamente, não creiam, porque a palavra diz que aonde estiver o cadáver, ali estará os abutres. O Senhor deixou recados para nós. Então, irmão, vai ser uma mensagem pequena, eu gostaria de botar datas, pensadores, mas aqui não cabe, que fica muito grande. E aí fica o convite, se você quiser se aprofundar comigo, se inscreva aí no Seja Membro. Vai ser uma pequena quantia de R$ 7,99, mas aí dentro dessa plataforma Seja Membro, nós vamos ser um grupo pequeno que vamos poder aprofundar com liberdade, falar com liberdade certos assuntos. Então, fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.